Oi! Hoje vou abrir as gavetas e mostrar para você os materiais que eu utilizo em minhas artes. Eu sou Candice Gallerini, se esse papo te interessa, vem comigo! Antes de começar, quero te lembrar que quando eu faço meu desenho, o meu foco é no resultado. Isso quer dizer, estampa pronta no computador. O meu olhar sobre os materiais é simplesmente, eu preciso desse efeito, desse resultado e pronto. Na sequência, ele já vai ser digitalizado. Então, se esse desenho no papel futuramente desbotar, se o papel rasgar ou qualquer outra coisa acontecer, para mim, não tem problema. Seria diferente se o meu trabalho fosse vender minhas ilustrações originais, onde fora a qualidade eu também teria que me preocupar com a ação do tempo, acabamentos e qualquer outra coisa que fosse necessário para enriquecer a minha arte. Eu não sou nenhuma especialista em materiais. Na verdade, por muito tempo fui guiada apenas pela curiosidade, mas a minha curiosidade era apenas em fazer. Na verdade, era em saber se eu conseguiria fazer. Então, eu simplesmente adquiri os materiais sem sequer buscar entender alguma coisa sobre eles, sempre na ansiedade descontrolada de apenas fazer. E como sempre eu acabava me virando, conseguindo de forma intuitiva trabalhar com os materiais, levei esse comportamento durante muitos anos. Já com o processo da estamparia, o meu comportamento sempre foi diferente. Eu sempre quis entender os porquês do processo. E hoje eu venho encontrando um grande novo prazer, que é entender os porquês dos materiais que eu adquiro. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê. Eu recomendo a curiosidade sobre os seus materiais. Papéis. Sempre que você for em uma papelaria, vai se deparar com uma infinidade de opções em papéis. Para cada técnica que você quiser trabalhar, vai existir um papel indicado para ela. E sim, quando seguimos essas recomendações, o resultado realmente é melhor. Só que aí entra um pequeno grande detalhe, oposto. Na minha rotina, eu gasto um grande volume de papéis, então eu substituo por uma opção mais acessível. O papel que eu mais uso é o Canson 224 gramas A4. Esse papel não é indicado para aquarela. Ele tem uma gramatura menor, a aquarela seria acima de 300 gramas. Mas para os resultados que eu preciso, vai tranquilamente. Ele tem uma resistência à água, vai absorver, mas vale frisar. Uma das grandes características do meu trabalho é trabalhar com a aquarela ou o guache mais seco. Então, eu nunca tive problema com esse papel, mas se você usar uma técnica mais aguada, aí vale ir com calma, esperar bem as camadas secar para não ter problema. Fita crepe. Isso aqui também vai aos montes. Eu uso a fita crepe para prender as bordas do meu papel, assim eu posso trabalhar tintas e água tranquilamente. Quando secar, o papel vai estar no formato original, com pouco ou nenhuma interferência. Sem a fita crepe, principalmente se o papel for mais fino, ele vai enrugar todo. Eu fixo minhas artes na contracapa dos papéis que eu compro. Ele vem com essa espessura bem grossa, como eu sempre tenho bastante, posso fazer várias pinturas ao mesmo tempo. Às vezes acontece de eu ter que parar uma arte e encaixar outra mais urgente. Enfim, eu sempre uso várias. Também posso deixar uma secando enquanto vou fazendo a outra parte dos elementos, sendo da mesma arte. Você também pode prender em um pedaço de MDF, ou se preferir, diretamente na sua mesa de desenho. Mesa de desenho. Como eu fico muitas horas seguidas desenhando manualmente ou no computador, o conforto para mim na hora de trabalhar é muito importante. E uma coisa que pega bastante é a posição do meu braço. Pouca coisa de diferença na altura já deixa o meu trabalho bem desconfortável. Na busca da posição ideal, minha primeira tentativa foi comprar uma mesa de desenho enorme.
Trabalhei nela durante um tempo, mas meu escritório é super pequeno e eu estava precisando de mais espaço. Aí, uma alternativa que encontrei foi essa mesinha super legal. A minha é do tamanho de uma A2. Ainda tem uma boa área de tamanho para eu trabalhar, mas se eu precisar sumir com ela é só fechar e pronto. Se você quiser também pode fazer a sua, dá uma pesquisada na internet, você vai encontrar vários tutoriais bem legais. Pincéis. Como escolher os seus pincéis? Isso vai depender da técnica que você vai trabalhar. Você vai encontrar no mercado pincéis de cerdas sintética e cerdas naturais. Geralmente, os mais caros são os de Marta, seguido pelos pelos de orelha de boi, esquilos, cerdas mistas e sintéticas. Os de cerdas naturais você vai encontrar a maior variedade de tipos de pelos. Essas aqui, por exemplo, é de pelo de cabra. Ele é indicado para pinturas delicadas como na seda. Para técnicas aguadas como a aquarela, antes de comprar o seu pincel, certifique-se que ele possa ser enrolado, criando uma ponta fina quando umedecido. Se a ponta se dividir e se o pincel não tiver elasticidade, ele não tem uma boa retenção de tinta e água. E tampouco produzir uma grande variedade de pinceladas. Esses são os que eu mais uso. São cerdas sintéticas, macias e as minhas já estão bem gastas. Comecei a trabalhar com cerdas naturais e senti uma boa diferença, mas se por questões de custo ou de valores pessoais, os sintéticos vão bem. Aqui o pincel com reservatório. Vou comentar algumas possibilidades que você pode ter com esse pincel. Como ele tem esse reservatório, fica fácil você carregá-lo na bolsa, caso você queira sair desenhando por aí. Combinação fácil com aquarela de pastilha. Eu também acho fácil trabalhar com ele com um lápis de cor aquarelável. Primeiro eu faço todo o preenchimento com lápis de cor e em seguida venho passando ele por cima de tudo. Outra situação é que já posso abastecê-lo com tinta, pode ser aquarela líquida, nanquim, aí são inúmeras possibilidades, temos que ir testando. O que pode pegar de negativo é caso você não goste das cerdas, são sintéticas e bem rígidas. Aí vale testar para você ver se gosta e ver se identifica algum trabalho, qual que seria melhor quando for aplicado. Na internet você vai encontrar valores super acessíveis e vários formatos de cerdas também. Aquarela. Você vai encontrar vários tipos disponíveis no mercado com os mais variados valores. Em grande resumo, teremos as 3 categorias: escolares, estudantes e profissionais. Escolares, feito com pigmentos sintéticos baratos ou corantes. Estudantis, semiprofissional, feito com ingredientes similares ao profissional, com substituição por pigmentos baratos ou com menos aditivos. Profissionais, feitos de pigmentos de alta qualidade, naturais e sintéticos. Quando você tem os 2 tipos de materiais, você consegue perceber a diferença. Os profissionais têm textura e pigmento melhores. Eu uso as escolares mesmo. Minha prioridade, como eu sempre falo, não é o resultado no papel e eu compenso as minhas perdas no Photoshop. Mas vale você ir se programando para adquirir aos poucos as profissionais. Uma opção é você começar pelas cores primárias e depois ir aumentando a sua cartela de cores. Outra opção que eu gosto bastante é a aquarela em pastilha, principalmente pelo fato do meu trabalho ser mais seco, mais controlado. Agora eu não tenho nenhuma, acabou tudo, mas o que eu sempre faço é não lavar meu godê, eu deixo ela secar e trabalho ela da mesma forma que eu trabalharia com a pastilha. Mas isso é gosto pessoal, você tem que testar e ver qual é o seu estilo. Apenas uma curiosidade, nas minhas pesquisas descobri que você pode encontrar aquarelas livres de ingredientes de animais. Na verdade, na minha falta de conhecimento, eu nem sabia que tinha ingredientes de animais na aquarela. Em muitas marcas é usado fel de boi como umectante ou ainda extraídos alguns pigmentos, que por exemplo podem ser extraídos da carbonização de chifres e ossos.
Eu não sou vegetariana e nem vegana, mas esse é um assunto que sempre me ronda, me questiono, algo ainda mal resolvido em mim. Mas vale a reflexão de questionarmos os nossos materiais. E se você tem conceitos e valores que se encaixam com esse tema, então tá tudo certo, nada vai impedir a sua arte. Aquarela líquida. Eu também trabalho com aquarela líquida, gosto bastante, as cores são super vivas e vibrantes, rendi muito, muito mesmo. Temos até que tomar cuidado na hora de trabalhar para não estragar a pintura. Aqui eu tenho a marca Ecoline, mas também tem a marca Aqualine com um valor mais acessível e o resultado tão bom quanto. Gouache. A diferença do gouache da aquarela está no brilho e na opacidade. O gouache é a aquarela com aditivo branco à base de zinco. Isso faz com que ela se torne uniforme e opaca. Com o gouache podemos pintar do tom mais escuro para os mais claros se quisermos. E é ótimo para dar efeitos de luz ou trabalhar em papéis coloridos. Mas com esse material eu encontrei dificuldades em relação a custo. Quando fui fazer meus primeiros testes, eu, como sempre, comprei a linha escolar, essas que compramos para crianças. E só conseguia bons resultados quando fazia texturas ou desenhos com fortes rachuras. Mas eu sempre vi trabalhos incríveis com gouache. Aí comprei-a com qualidade profissional e o mar se abriu, a diferença foi demais. Então, se você quer trabalhar com esse material e alcançar bons resultados, vale a compra da linha profissional. Comece com as cores primárias e aí você vai abrindo o seu leque de cores aos poucos. Agora, se for só para manchas e texturas, aí rola os aros escolares, porque você vai gastar bastante tinta. Lápis de cor. Eu uso pouco lápis de cor. Como eu não tenho muita prática, acabo sendo lenta nessa técnica. Aí é aquela eterna corrida atrás do rabo. Como eu não treino, não ganho velocidade. Não tenho velocidade, então não consigo usar no dia a dia e não treino. No fim, acabo usando apenas para detalhes, mas é uma técnica linda que acredito sim que vale muito a pena se dedicar. Se você for desenvolver a técnica, assim como os outros materiais, você vai sentir a diferença entre a linha escolar e a profissional. Simplificando, as principais diferenças são: a quantidade de pigmento. Lápis artísticos têm uma maior concentração de pigmentos na mina, ou seja, mais pigmentos do que a argila ou cera. Por isso eles são mais macios e mais fáceis de aplicar a cor. A qualidade do pigmento. Nos lápis profissionais, os pigmentos são mais puros, nobres e possuem uma resistência melhor à luz. A mina mais grossa. Alguns fabricantes especificam a espessura da mina do lápis. Os profissionais possuem as minas mais grossas, com o diâmetro de 4 a 5 milímetros, enquanto os comuns são mais finos, diâmetro de 3 milímetros. Parece pouco, mas em porcentagem passa de 150%. E por isso um lápis de mina 5 milímetros pode custar o dobro de um de 3 e ainda ter o custo melhor. O material do corpo. Sua função é garantir maciez para apontar e resistência em várias situações, como transporte, armazenamento e uso do dia a dia. Giz pastel, seco e oleoso. Eles possuem características diferentes, tanto na composição quanto na parte visual. O giz pastel seco pode ser usado em cima de qualquer papel, mas dê preferência para papéis com texturas e gramaturas maiores. Assim você vai ter um melhor resultado. Ele é mais indicado para fazer trabalhos com aparência esfumaçada e tonalidades suaves. A mistura entre as cores é fácil, para isso ele é maravilhoso e podemos ir trabalhando com os dedos mesmo, super livre. Mas faz uma boa sujeira, ele é praticamente pigmento puro. Tem o soft, que esfarela super fácil, vai soltando o pó conforme a gente vai trabalhando e esfumaça super bem. Aí tem o hard, que não é tão macio, ele é melhor para fazer detalhes. Eu, quando vou usar, o meu é hard, eu raspo ele antes de trabalhar, assim não marca o papel. Também vamos ter o giz em lápis.
Acaba sendo fácil de trabalhar, já que é mais intuitivo, como estamos acostumados com o lápis comum. Agora tem esse tipo que eu descobri há pouco tempo. Vi alguns artistas que eu sigo trabalhando e fiquei super curiosa para experimentar. É o giz pastel em pastilhas. Ele sim é o pigmento puro e a gente tem que ir trabalhando com ferramentas de esfumaçar. Agora, um detalhe super importante sobre o giz pastel seco, ele não fixa no papel. Então, depois de trabalhar com giz pastel seco, você vai precisar passar um fixador. Pode ser acrylex, cor fix, tanto faz. O pastel oleoso. As principais diferenças entre o pastel oleoso e o seco é que o oleoso não se mistura fácil, não espalha, não esfarela ou solta sujeira, mas ele também possui bastante pigmento. Outra diferença é que ele não precisa de fixador, ele se adere no papel. Ele também tem um aspecto como se estivesse sempre úmido, então você vai ter que protegê-lo para transportar ou até mesmo para arquivar. Marcadores. Os marcadores que eu trabalho são da marca Copic. Gosto bastante, entre as marcas que já experimentei, é a que eu mais me identifiquei. O que eu acho super legal nelas é que além delas serem super macias e lisinhas, elas são recarregáveis, tem uma gama enorme de cores e se a sua ponta estragar, é só substituir. E, enfim, você vai ter marcadores para sempre. Eu sempre trabalhei com a Copic em papel comum, mas agora comprei um papel indicado para marcadores. A própria marca Copic tem papéis. E sim, só para variar, eu percebi a diferença no resultado e para melhor, é claro. Como todo material profissional, elas possuem um valorzinho mais salgado, mas vale muito a pena pela qualidade e todas as características que eu já citei. Assim como os demais materiais, você pode ir adquirindo aos poucos e criando a sua cartela de cores, porque é fogo, quanto mais tons, mais bonito a técnica fica. Nanquim. Eu gosto muito de trabalhar com nanquim, as canetas são ótimas para dar acabamento. Você vai encontrar as descartáveis, como essa que eu tenho, da marca Mitsubishi, com vários tamanhos de pontas. Elas têm a ponta porosa e desliza muito bem sobre o papel. Também tenho essas recarregáveis da marca Tridente. Ela tem uma ponta de aço inoxidável. E é uma caneta para a vida toda. Ela se desmonta para que a gente possa lavar caso a tinta seque lá dentro. Mas eu não acho ela tão fácil quanto as descartáveis para se trabalhar. Dependendo da textura do papel, ela vai dar uma enroscada. Dá uma testada antes de trabalhar com ela. A sensação que você vai ter trabalhando com ela é como se você estivesse pegando uma ponta de uma agulha e esfregando no papel. Já ouvi falar muito bem das canetas Nanquim recarregáveis da Copic. Ainda não tenho, mas também está na minha lista de novos materiais a se adquirir. Como já comentei, eu uso bastante para dar acabamento nas minhas aquarelas. Para isso, vale você dar uma conferida se ela é à prova d'água. Aí você pode fazer o acabamento antes ou depois e não terá problemas. Também uso nanquim com pincel ou caneta pena. Mas vale atenção porque ele rende muito, então qualquer descuido vai acabar borrando todo o seu desenho. Falando em borrar, para que isso não aconteça, use um papel com uma gramatura maior. Canetas Posca. Com as canetas Posca você vai poder trabalhar em várias superfícies. Elas soltam uma grande quantidade de tinta, então vale a pena tomar cuidado quando você apertar para ela descarregar mais tinta. Eu já usei em trabalhos de estamparia, mas na sua maioria eu uso mesmo em muralismo. Dependendo da superfície que você trabalhar, como vidro por exemplo, você vai precisar de um verniz para que ela não saia. Cerâmica vai precisar levar ao forno para cozer. E em caso de trabalhar em tecidos, faça um teste porque talvez você vai precisar passar um ferro com alta temperatura para que ela fixe. Um detalhe legal é que se a ponta estragar, você pode trocar ou inverter o lado. Caso a ponta seque, você pode tirar e lavá-la com água. Eu também tenho materiais que eu ainda não testei,
como tinta a óleo e aerógrafo. Estão aqui na minha fila esperando um tempo para eu conseguir experimentar. E tem materiais que hoje eu não uso mais, mas vou comentar porque quando menina eu trabalhava e adorava muito, como é o caso do carvão. Eu adoro conhecer novos materiais, sou do grupo de pessoas que enlouquece dentro de uma papelaria, mas fora minha curiosidade, eu também tenho um grande porquê. No meu dia a dia, a grande maioria dos meus desenhos eu trabalho direto no computador, com a pintura digital no Photoshop. E você realmente conhecer os materiais, como eles se comportam, é isso que vai fazer toda a diferença para você fazer uma boa pintura digital. Mesmo que você não domine a técnica, eu mesma não me julgo dominadora de todas as técnicas que trabalho, principalmente porque sei que com o treino constante é que te faz um especialista em determinada técnica artística. E como eu uso várias técnicas, em umas eu sou melhor, em outras eu me viro. Só que o fato de eu saber como o material se comporta, eu sei o que preciso fazer para simular o mesmo no computador. Então eu vou saber todas as características dos brushes, texturas e efeitos que eu posso aplicar, como se comporta as misturas de cor, enfim, tudo que eu preciso para chegar no resultado mais real possível. Mas quando eu chego nesse assunto, pintura digital, eu não posso deixar de falar de uma ferramenta que eu considero fundamental na pintura digital. Uma ferramenta que eu também incluo com grande importância nos meus materiais artísticos. Mesa digitalizadora. Você pode começar adquirindo a sua com o mesmo conceito dos seus materiais artísticos. Começando com as mais simples e assim que puder vai melhorando para os modelos mais profissionais, porque sim você vai perceber a diferença. Grandes diferenças como na área de trabalho, recursos de atalhos e para mim o que é mais importante, na sensibilidade e na pressão. Eu trabalho com a marca Wacom. A marca oferece vários modelos com diferentes valores. Mas vale muito investimento, ela se paga rapidamente. A mais simples não tem tanta sensibilidade de pressão, não é tão macia quanto os modelos mais caros, mas você já vai alcançar resultados incríveis. Quando eu comecei a trabalhar, eu fazia praticamente tudo no CorelDRAW e com o mouse. Eu sempre pensava, nossa, logo eu vou desenvolver uma Ler. Claro que eu não sabia trabalhar. A culpa não era só do mouse, mas quando eu trabalhei a primeira vez com uma mesa digitalizadora, tudo mudou. Eu percebi que conseguiria fazer tudo que eu faço no papel, no computador, chegando bem próximo do real. Então, mesmo que você goste de trabalhar com o mouse, uma mesinha vai bem, porque vai fazer toda a diferença no resultado das suas pinturas digitais. Eu mostrei vários materiais para você, mas não quero que você se preocupe ou ache que só vai conseguir trabalhar com estampa se você tiver tudo isso. Como falei, muitos desses materiais eu não uso com frequência, mas se assim como eu você é um apaixonado e curioso pelos diversos tipos de técnicas, vá adquirindo aos poucos, testando, entendendo como elas funcionam e pode ser que você se apaixone loucamente por uma dessas técnicas e queira trabalhar apenas com ela. Vai fundo, vire um expert, desenvolva sua arte e seu estilo autoral. O importante é você trabalhar com algo que você se identifique de uma maneira que te faça feliz. Se esse vídeo lhe gerou curiosidades ou dúvidas, deixe aqui nos comentários. Se você gostou e lhe foi útil, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima e boa prática!